Menininho, faz pra ele. Você merecido, otário. Amém? Você pode se aceitar agora com alegria. E sempre, irmãos, qualquer situação, dá risada do inimigo. Porque Jesus falou assim, ó, que fica nos seus ouvidos. Eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! Motivo de muita alegria. Aleluia! Aleluia! Eita Deus bom! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, é motivo de muita alegria também esse momento. De falar dos dízimos das ofertas. Eu quero incentivar você a criar expectativa no teu coração de alegria nesse momento. Porque Deus, Ele conta nesse momento. Esse momento não pode ser um momento de peso na igreja. Tem que ser um momento de alegria. Quando eu estava meditando para me trazer essa palavra aqui, eu orei e falei: Senhor, o que eu vou passar para a igreja, Pai? Porque às vezes a gente vai e pega um versículo e tal, e vem e lê, e eu não fiquei muito assim. O Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas comigo. O pastor Humberto me chamou para trazer essa palavra, me deu essa responsabilidade de trazer para a igreja. E ali eu comecei a orar, eu falei: Senhor, o que eu vou levar para esse povo, Pai? Eu quero levar uma mensagem, mas que não seja peso, que seja motivo de alegria. Porque um tempo desse atrás, eu tive, não sei se algum de vocês aqui assistiu um vídeo, eu não sei se é no Haiti, ou eu não sei que país que é, mas que os irmãos, eles vêm ofertar, eles vêm dizimar na casa de Deus, vêm com tanta alegria, dando cambalhota, eles vêm com um sorriso no rosto, e eles passam muita dificuldade, mais do que nós aqui na nação brasileira. Por quê? Isso, o Espírito Santo falou comigo. Porque o temor, a maturidade, chegou no coração deles. E da mesma forma, irmãos, isso tem que entrar no nosso coração. A gente tem que vir dizimar, devolver o que é de Deus, com alegria, sorrindo, não com peso. Porque Deus, Ele se alegra do coração alegre, assim como o Edvaldo acabou de falar. Irmãos, aqui não é um cemitério, aqui é um lugar de alegria, um lugar de vida. Então a gente tem que vir e glorificar a Deus, entregar com alegria no coração, não com peso. O meu Espírito Santo ministrou muito forte comigo, falou isso para mim. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente está passando por situação difícil, procurando um emprego, e a gente vai e fala: ô Senhor, ô Pai, abre as portas, Deus, no nome de Jesus. E a gente começa a clamar, e Ele vai e abre a janela do céu para nós. Amém. Mas só que muitas vezes a gente dá uns pelé em Deus, a gente dá umas miguezinhas. Isso que Deus falou comigo. Muitas vezes a gente fala assim: não dá nada, eu tenho que pagar meu aluguel, meu filho está precisando de leite. Deus conhece o meu coração. Não, querido, você tem que entregar a Deus que é dele. Amém. Sabe por quê? Ele confia em você. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Você não é ladrão. A Bíblia fala: dai a César o que é de César. Então vamos colocar agora para nós: dá a Deus o que é de Deus. Ó, Jesus, Ele fez algo tão importante para nós. Ele se entregou na cruz. A gente não era merecedor. Independente da situação de cada um aqui, Ele foi lá e se entregou. E esse momento que a gente tem de ofertar, de dizimar na casa de Deus, não paga o que Ele fez por nós. Não paga o que Ele fez. Então, o que eu queria trazer essa mensagem não que os irmãos entendam como um peso, mas que entenda como uma maturidade espiritual chegando na tua vida. Independente se você algumas vezes deu essas miguezinhas, deu um pelé, irmão, o Espírito Santo falou comigo primeiro, porque eu já fiz isso que eu estou falando. Quando a gente vem ministrar a palavra, o Espírito Santo primeiro trata com quem vai trazer. Ele vai falar primeiro com quem vai trazer.
Então eu não me tiro fora disso. Eu estou me colocando no meio dessa situação. Porque muitas vezes a gente pensa que não dá nada. Mas a gente, Jesus, ele procura pessoas que têm caráter. Sabe o que é caráter? Tratou com ele cumprir. Então, e o Espírito Santo começou a falar muita coisa no meu coração. E eu estava assim no espelho, até compartilhei com a Edmé. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar com o espelho para ver como é que eu vou sair lá. E eu comecei a falar, falei, ô Senhor, o que eu vou falar para a igreja sobre essa situação e tal. Aí a minha mãe abriu a porta do meu quarto e disse, você está ficando doido? Eu falei, mãe, eu tô com uma responsabilidade aí. Não é uma responsabilidade qualquer de trazer uma mensagem assim. Quando alguém te coloca essa responsabilidade, é porque Deus confiou no coração dela e depois a pessoa confiou em você. Então, irmãos, e Deus falou muito forte comigo assim, é um tempo da gente cumprir o que fala. A gente somos cristãos e a gente tem que ser verdadeiros, somos luz. As pessoas estão se espelhando em nós. Irmãos, nós estamos passando por uma dificuldade do Brasil que está tendo essa crise aí. Essa crise não vai afetar nós não, porque nós dependemos de Deus. Pode até chegar perto, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo que você tem. As suas contas, Ele vai suprir. A sua necessidade, o teu aluguel, o pagamento do teu carro, a escolinha do teu filho, tudo Ele vai suprir, porque Ele é Deus fiel, Ele não mente. Deus Ele cumpre, querido. Então querido, é tempo da igreja ter a maturidade sobre essa questão de dízimo e de oferta. Porque Deus, Ele vai derramar tanta coisa boa para nós. Essa crise não vai pegar ninguém daqui. Irmão, mas tá uma crise. Estão quase mandando embora, eu não vou dar o dízimo esse mês. Para, querido. Se Ele supriu até agora, Ele vai suprir até o fim. E outra, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Logo, logo estamos indo embora. Pode ficar a crise que for aí, ó. Nós não somos daqui. Nós somos essas terrestres. Malaquias 3:10. De novo essa palavra, a palavra de Deus se renova a cada dia. É verdade. Quem tem Espírito ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. É Malaquias 3:10 mesmo. É essa a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Amém. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Diz. Se ele está falando, ele não está mentindo, querido. Porque ele não mente. O Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas, da onde? E não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Abastança, perdão. Querido, então aqui, ó, é Deus falando. Se Ele falou que vai abrir a janela do céu, Ele vai abrir. Eu não vou prolongar muito, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero só fazer uma pergunta. Quem aqui arrumou emprego através da oração? Levanta a mão para mim ver. Que Deus abriu a janela. Glória a Deus. Querido, Ele é fiel. se Ele abriu essa, Ele abre outra, Ele abre outra, não falta nada. Ele abre outra, não falta nada. Glória a Deus. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Para quando a gente tratar algo com Deus, às vezes a gente vai até em campanha. Quem está desempregado, aí faz mal corre. Vou lá, mano, que Deus Ele abençoou o irmãozinho ali, então também vou. E Deus Ele vai e abençoa. Então, que a gente não venha a ser, não cumprir com a nossa palavra, mas que a gente venha ter o caráter de Deus. Porque o caráter é quando ninguém está te vendo. A mesma coisa são os valores que vem na sua mão. Ele sabe tudo que vem na sua mão. Então que a gente, a partir de hoje, nessa noite, a gente venha ter um caráter assim, de falar: Senhor,
eu quero cumprir o que o Senhor prometeu. Sabe por quê? Isso é um mandamento de Jesus. Não é um mandamento do pastor, do presbítero, do diácono. Não é isso. É a palavra de Deus. Se está na palavra, se é Jesus falando, a gente tem que fazer, tem que obedecer. Porque o abecedário do cristão é obedecer. Não é ABC, é obedecer. Então, fique com essa palavra aí. E glória a Deus. E os irmãos que não participam, que não congregam nesse lugar, eu não incentivo você a dizimar aqui, porque você tem que dizimar na sua igreja, você tem que cumprir o papel lá que está onde você congrega. Mas se você sentir no coração de ofertar, que você venha com alegria, querido, porque a Bíblia fala assim: aquele que semeia muito também se fará. Agora quem não semeia nada, não vai colher nada. Por quê? Às vezes a gente fala assim: ah, mas eu dei o dízimo, mano. Você é doido, ainda tem que dar oferta, mano. Tem hora que eu tô passando um perreio e tem que dar, hein? Querido, tudo isso que você faz em secreto, Deus ele vai te recompensar. Fique com essa palavra. Todos que estão aqui, ó, nada vai faltar para vocês, porque o nosso Deus não é Deus de miséria, é Deus de fartura. Fique com essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Chama teu pai. Chama aqui o meu pai aí, o pastor Deusnete, para estar aqui na frente. E que vocês, ô irmão, a partir de hoje, independente seja aqui, oferta e de cima com alegria, com sorriso no rosto, não como defunto, bem alegre, bem sorrindo. Você é a igreja, viva! Nós estamos vivos, não é defunto não. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, pode essa se derramar sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se juro uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Porque eu sei que meu amor não falha.
coração, Pai. Que essas palavras, Senhor, que eu falei, venha se cumprir na vida de cada um, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor também venha abençoar, ó Pai, aquele que não teve condições de ofertar e de dizimar, Pai. Que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai. Que o Senhor venha prosperar, Pai, os teus filhos também, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Pai, porque a nação brasileira é uma nação de fartura. É uma nação, Pai, que a gente pode ofertar e dizimar, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade, Pai, dura para todo sempre, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas casas, Pai. Eu te agradeço porque hoje a gente pode se alimentar, a gente pode, ó Pai, comer o melhor, Pai, poder vestir o melhor, Pai. Sabemos, Senhor, que tem outras pessoas que não podem fazer o que a gente pode, Pai. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor colocou nós no Brasil, uma nação próspera, uma nação que pode... Eu vou dizer assim, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E veio a tempestade, bateu muito contra ela e ela caiu, porque ela não estava firmada na rocha, ela estava firmada na areia. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Simples, sobre fundamento. A palavra de Deus, ela é muito importante para nós, mas muito importante. E nós temos que guardar a palavra, né? Esse momento que vamos ter agora com a palavra é o momento de nós prestarmos muita atenção e reverência a ela, reverência a Cristo. Então eu peço a vocês que, por favor, não vá ao banheiro agora, não fique transitando por aí, vamos dar lugar devido à palavra de Deus. Amém? Vamos honrar isso? Amém. E honrar o nosso querido irmão Tarcísio, pastor Tarcísio. Por favor, pastor Tarcísio. Aonde tu está? Aqui. Vem cá. Tarcísio é um amigão aí, parceiro. E tem aí batalhado aí para ganhar vidas e para edificar essa cidade também. E ele vai estar ministrando para nós hoje aqui. Ele é bem-vindo? Eu falei para ele que ele tem até meia-noite, irmãos, para pregar. Amém? Porque, eu não sei, assim, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu gosto muito de... E o que nós oramos aqui, temos orado, é para que Deus fale com a gente. Para que o Espírito de Deus flua nesse lugar, para que ele tenha liberdade nesse lugar. Então, esse é o nosso propósito. Amém? Nós passamos... Às vezes o café estava falando aqui, às vezes nós passamos 2 horas em frente à televisão vendo o jogo do Corinthians. Isso é. Irmão, misericórdia. Se é o jogo do Palmeiras, até é para levar. Estou brincando, irmãos. Mas assim, nós não passamos às vezes 2 horas assistindo. Às vezes você fica lá na Band, né, vendo os donos da bola lá, 1h30 vendo o Neto falar um monte de bobeira, né? Então a palavra de Deus, ela está muito acima disso, né? Nós temos esse tempo de louvor, de adoração, um tempo com a palavra. Não, nada substitui, nada mais edificante do que esse momento aqui. Amém? Então, fique ligado aí. Pastor Tarcísio, fique à vontade. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém? Amém? Eu estou em casa porque eu conheço muita gente aqui, então... quando eu venho aqui para CD, eu fico realmente, literalmente em casa, à vontade. Posso dizer que eu prego, eu estava conversando com o pastor agora, que eu não tenho muito costume, na verdade, porque eu não fui chamado para isso, para ser um pastor itinerante. Sou um pastor de igreja local, amo pregar para o povo, que o Senhor, para as ovelhas, né, que o Senhor pediu para cuidar, exortar o povo, porque quando eu prego para a igreja que eu sou pastor, olha só, o pastor desce o cajado, mas na verdade o pastor, ele não bate com o cajado na ovelha, ele puxa a ovelha para perto, porque o cajado do pastor é para trazer a ovelha para perto, né? Então para os filhos lá, né, às vezes puxa, ô pastor, tá bravo hoje? Não, tô trazendo para perto só. Não tem um chamado para isso, mas um dos poucos lugares que Deus tem confirmado, tem dado paz. Quando eu recebo um convite de vir ministrar aqui na CD, eu quero glorificar a Deus por esse ministério,
pela seriedade, porque eu creio que há a igreja séria, há a verdadeira vinha, há aqueles que são sérios com Deus. Eu glorifico a Deus por essa casa, por esse ministério, porque eu vejo a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, amém? Então quero glorificar a Deus. Não vim com a minha esposa nem com os filhotes hoje, porque senão o culto não ia estar, agora esse momento não ia estar tão calminho assim. Tenho 2 meninos, um de 4, o João Pedro, e o Benjamin, que fez 1 ano, uma semana e pouco atrás. E os dois, vou te falar, uma unção profética. Eles estão naquela fase de os dois entrar debaixo da mesa assim de casa e começa um puxar o cabelo do outro e eles ficam dando risada, tá? Graças a Deus está naquele momento que não briga, rindo. Filho, você tá amassando o mais novo. E aí o mais novo, Benjamin, olha assim e começa a dar risada, gargalhada. Então é um momento maravilhoso. Mas tem um monte de gente do bola que eu tô vendo aqui, ó. Time de peso, literalmente, que os presbíteros são tudo forte, né? Eu gosto de andar com gordinho, porque gordinho é sempre mais feliz. Gordinho sempre tem comida, você nunca passa fome com gordinho, ele sempre tem uma bolachinha, um clube social, um negreço na mochila, sempre ele tá, né, suprido ali. Então eu tenho o presbitério lá da igreja, aqueles que andam, é tudo gordinho. E são felizes. Você anda com o magro às vezes tá triste, emburrado. Gordinho não, você já viu? Já viu o gordinho triste? Até bravo o gordinho é engraçado e feliz. Então, arrume amigos gordos, amém? Que a tua vida vai ficar melhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu quero te bendizer, eu quero glorificar o teu santo nome. Eu sou teu servo, Pai, o menor aqui deste lugar, e que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer. Espírito Santo de Deus, continua agindo, falando, ministrando, tendo liberdade aqui neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, eu diminuo para que o Senhor cresça, que todo o propósito que o Senhor tem preparado, toda a ativação, todo liberar, todo derramar, todo fluir que o Senhor tem preparado, designado para esta noite, que isso possa acontecer, que os anjos do Senhor possam se posicionar onde o Senhor tem determinado neste lugar, que a tua glória se manifeste em nosso meio, em nome de Cristo Jesus, que todo o intento das trevas para impedir o teu agir aqui nesta noite, nós agora repreendemos em nome de Cristo Jesus. Nós exaltamos o teu santo nome, Pai, que em nome de Jesus eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui, que o teu nome seja glorificado e que a tua igreja seja edificada. É em nome de Jesus que oramos e rendemos toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Já falei que eu me alegrei com o convite, eu me alegro de estar aqui. Eu me alegrei também com o tema dessa conferência, desse seminário, desse tempo que vocês estão vivendo aqui, porque se há um personagem bíblico que eu admiro, que eu amo, que eu gosto de falar, até cantar sobre ele, é João Batista. Mas eu creio que nós somos essa geração que está preparando o caminho para o retorno de Jesus, amém? Tem mais alguém aqui que crê que Jesus está voltando? Se existe algo que não pode sair de moda, se assim eu posso falar, é a gente pregar sobre a volta de Jesus, é a gente falar sobre o retorno do nosso Senhor. Nós realmente devemos ter esse clamor, que Jesus venha, que Ele possa vir nos buscar, amém? Eu creio que Ele está olhando dos céus e Ele está vendo o desejo da igreja, não só de ser abençoada, não só de ser próspera, não só de ser curada, mas de desejar a presença dEle, o retorno, a volta dEle, amém? Amém. Porém, se a gente olhar a vida de João Batista, a gente vai ver que a vida de João Batista, principalmente no seu ministério, não foi fácil. Para João Batista vir, houve um mistério de Deus que aconteceu ali na vida de Zacarias, na vida de Isabel, e o ministério dele foi um ministério de muita perseguição. Então, quando nós falamos em ser uma geração de João Batista, nós falamos em enfrentar as trevas, literalmente. Nós falamos em lutar contra um espírito. Nós falamos não simplesmente em ser... porque João Batista, eu posso dizer assim, que ele era exótico, ele era diferente, ele era extravagante. Mas quando nós falamos em ser uma geração de João Batista,
nós estamos falando em combater um espírito que quer matar o profético. João Batista, ele veio representando, e ele, quando Jesus fala de João Batista, ele fala: esse é o Elias que havia de vir. E Elias é o símbolo do ministério profético, e João Batista veio com o mesmo espírito de Elias. E eu creio que nós somos uma igreja que temos a mesma manifestação do espírito de Elias. Amém? Amém. De clamar para que Deus abra o céu e o céu se abra, de clamar que o fogo venha, que a glória se manifeste, que a chuva venha sobre a terra, e isso aconteça. Mas nós também combateremos um espírito que quer matar o espírito profético. E o espírito símbolo, que é o inimigo, que é o adversário do profético, é o espírito de Jezabel. E aí a gente pode falar: mas na vida de João Batista não foi Jezabel, era Herodes, né, que combatia, brigava com ele. Mas a gente vai ver a manifestação do espírito de Jezabel na vida de Salomé. E há um erro, muitas vezes, de comparação, que a gente acha que o espírito de Jezabel é espírito de pombagira. Então, quando a gente fala assim: eita, ó a Geza, não sei se aqui vocês têm esse costume, mas lá no Bola a gente fala assim: ó a Geza, vai falar da Geza, vai pregar sobre a Geza. É a Jezabel, né? Para os mais íntimos, eu não quero ser íntimo dela, mas para aqueles que estão combatendo com ela e querem até menosprezar, porque ela já está derrotada junto com Satanás, amém? Amém. Salomé, ela foi de uma forma diferente, mas o que estava ali por trás, tentando, como sempre, cortar a cabeça do profeta, acabar, calar a voz, porque cortar a cabeça cala a voz, fechar, calar a boca da igreja, e é o que está agindo hoje, tentando calar uma igreja profética, querendo silenciar uma igreja profética, sendo uma igreja conivente, sendo uma igreja que se acostuma com o padrão do mundo, uma igreja que não denuncia o pecado, que não prega contra o pecado, porque não, hoje pregar contra o pecado você vai ser taxado de fundamentalista. Nós vivemos num tempo onde a inclusão ela tem tomado um caminho meio esquisito. E eu creio que a igreja tem que estar aberta, portas abertas para receber todo tipo de gente. Mas a pregação do evangelho tem que ser a mesma. Jesus, quando falou para o jovem rico lá: você tem que vender tudo para me seguir, o jovem rico travou, não foi? O que Jesus fez? É brincadeira, volta aqui, dá seu dízimo que tá bom. Não, Jesus deixou ele embora. E o que o espírito de Jezabel quer fazer hoje na igreja é isso: prega contra o pecado. Mas você vê que as pessoas falam: ih, vocês são fundamentalistas, essa igreja, eu achei que vocês eram mais light, achei que vocês eram mais, né, vocês estão falando que pecado é pecado, que está na Bíblia é pecado. O irmão veio aqui, veio pregar de dízimo. Hoje em dia está meio fora de moda falar de dízimo. Não, isso é coisa da lei, do Antigo Testamento, né? Não é assim? Então o espírito de Jezabel hoje ele não é o espírito de pombagira, não tem a ver com só sensualidade, isso é outra coisa. O espírito de Jezabel é um espírito de influência, é um espírito que quer entrar de forma sorrateira, que quer influenciar, que quer jogar sementes, e que quando a gente menos percebe, a gente deixa de adorar o verdadeiro Deus e começa a adorar Baal. Começa a adorar a ídolo, começa a adorar o sistema que Satanás colocou no mundo. Então, quando a pregação do evangelho, pecado é pecado, continua sendo pecado, a gente tem que amar o pecador, mas por amar o pecador tem que falar que o que ele está fazendo é pecado. Da mesma forma, o pecado que está na nossa vida, a gente precisa enxergar e não dá para tratar: estamos na graça, é o tempo da graça, que graça, estou em pecado, mas é a graça. Paulo falou aos romanos: vamos pecar para que a graça seja abundante? Ele fala: de modo nenhum. Amém? Amém. De modo nenhum. A graça é a gente buscar fazer a vontade de Deus, e sendo falhos porque somos, pecadores porque somos, recebemos o perdão de Deus. E o castigo que viria por causa do descumprimento da lei, ele pagou o preço na cruz. Então a gente, pela misericórdia e pela graça, a gente é perdoado. Ele nos dá uma chance para pecar de novo e ficar dando risada achando que isso é graça. Não, chance para viver em santidade, chance para se consagrar e viver para Deus. Amém? Amém. Eu creio que a geração de João Batista é uma geração que vai combater esse espírito de Jezabel, que está dentro da igreja, que está influenciando os púlpitos,
que está tomando o coração de pessoas que caíram e que, ao invés de buscar o arrependimento e o conserto e a restauração, estão encontrando palavras mais confortáveis para o ouvido. Não, não tem problema. Não, quinto casamento, não, que bênção. Não, Jesus, Ele ama, é assim. Você tem a unção de Sansão, você tem uma unção de Davi, não de adorador, mas tem um monte de mulher, não tem problema. A geração João Batista, ela confronta o pecado. Amém? Amém. Pecado é pecado. A fornicação, o sexo fora do casamento, o adultério é pecado, a pornografia é pecado. E eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui eu creio que Deus está levantando e nós fazemos parte dessa geração de João Batista. E por sermos uma geração de João Batista, a nossa cabeça vai ser pedida a todo momento. Quando Salomé dançou e Herodes viu e falou: pede aí, vou dar até metade do reino. Ela falou: quero. A mãe dela falou: Jezabel, a cabeça de João Batista. E foi lá, a cabeça de João Batista num prato. Então, quando você começar a viver como João Batista, a pregar como João Batista pregava, a ser essa geração que, embora o mundo aceite tudo e seja normal tudo, e seja um absurdo a gente falar de inferno hoje. Esses dias eu vi um pastor na TV falando de inferno e apresentando: nossa, você acredita nisso? E ele falou: eu acredito. E hoje, falar de inferno, cristão bate em cristão porque falou de inferno, porque falou do diabo, porque falou de pecado. E a geração de João Batista vai a todo momento ter a sua cabeça desejada, vai a todo momento ter a sua cabeça pedida. Mas se você é um João Batista desses dias, se você faz parte dessa geração que aguarda a volta de Jesus, você vai viver o Evangelho, vai seguir a palavra, até se necessário, dando a sua vida por isso, amém? Amém. Se necessário for, a gente vive num tempo ainda light do Evangelho. Eu falo de perseguição. Nós não sabemos o que é isso no Brasil, mas talvez, se tudo aponta para que isso também venha, essa perseguição também comece aqui. E será que nós passaremos por essa peneira? Será que, se a nossa cabeça for pedida, a gente realmente vai falar que pecado é pecado, que Jesus é o único caminho? Quando a gente olhar, às vezes, o nosso filho ser ameaçado, a gente vai continuar falando: só Jesus é o Senhor, eu não nego a Ele por nada, que corte a cabeça, não importa, eu vou seguir a Jesus. Essa é a realidade do Evangelho em boa parte do mundo. Então, ser a geração de João Batista no Brasil não pode ser algo bonito de se ver, né? Não, é algo que a gente sabe que nós vamos combater um espírito. Que Apocalipse fala que lá nas 7 igrejas lá ele ainda influenciava, ou seja, ainda influencia hoje. E a exortação para a igreja foi: porque ainda toleras Jezabel. É um espírito que não age no mundo, vem do mundo para tentar agir a igreja, dentro da igreja. Vem do mundo para tentar calar o profeta dentro da igreja. E não tenhamos o profeta só como aquele que dá o recado: você vai casar, você vai fazer isso. O profeta é aquele que, porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O profeta é aquele que vai denunciar o pecado. O profeta é aquele que vai trazer a verdade da palavra, que vai pregar a palavra, amém? Eu creio que há profetas nessa igreja. Amém. Eu creio que os pastores de vocês são profetas. O que está sendo pregado nesse púlpito aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é confronto para o nosso estilo de vida. Amém? Amém. Tô bravo não, né? Tá bom. Eu queria com vocês nessa noite a gente mergulhar um pouco na história da família da Jezabel. Mas eu não vou dar, fica tranquilo que eu não vim aqui para dar ênfase para ela, mas para mostrar o plano maravilhoso de Deus. Como o Senhor, Ele sempre guarda o remanescente, como o Senhor, Ele sempre preserva os seus profetas, como Deus vai guardar a verdadeira vinha até a volta dEle, amém? Sempre haverá a verdadeira igreja de Cristo, sempre haverá a verdadeira igreja de Cristo, e ai de nós falarmos mal da igreja de Cristo. Não cabe a nós julgarmos ministérios, cabe a nós falarmos da palavra, pregarmos a palavra, vivemos a palavra. Amém? Sempre vai haver a verdadeira igreja. Sempre haverá a verdadeira igreja.
Sempre Deus vai guardar o profeta. E o problema do Elias foi que ele achava que ele era o único. E Deus falou: não, Elias, tem mais 7.000 lá que não se dobraram a Baal, que continuam adorando. Então você não está sozinho. O Bola de Neve não é o único ministério, o ACD não é o único ministério. Tem os 7.000 que Deus está guardando em Diadema, no Brasil e nas nações. Você não é o único profeta. Não entre na síndrome de Elias, amém? De achar que você é o único servo de Deus. Ah, só eu que adoro, só eu que prego, só eu. Não, irmão, tem mais 7.000 que Deus guardou. E você precisa estar junto deles. Amém? Profeta, quando encontra com profeta, é mistério puro, né? Um fortalece o outro. E a gente está aqui nessa noite para nós recebermos de Deus uma ativação profética, um liberar profético, para que verdadeiramente nós possamos quebrar, denunciar e combater todo espírito de Jezabel que vai tentar atacar a igreja até a volta de Jesus. Amém? Amém? Vou fazer um panorama rápido aqui sobre a vida de Jezabel, mas a ênfase está na herança dela. Jezabel se casou com o rei Acabe. Jezabel não era israelita, não era judia, era o norte. Israel nesse momento estava dividido. Havia o reino do norte, que era Israel, e havia o reino do sul, que era Judá. Amém? Samaria, capital do norte, Jerusalém, lá embaixo, a capital de Judá. Amém? Amém. Haviam se dividido as 12 tribos, 10 em cima, as 2, Judá e Benjamim, ficaram embaixo e formaram o reino de Judá. Amém? Amém. Lá no norte de Israel, Acabe era o rei. E esse rei Acabe se casou com a Jezabel. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Jezabel. A Jezabel, ela era filha de Jerubaal. Ela era adoradora. Ela veio numa linhagem, uma estrutura, um crescimento, uma cultura totalmente idólatra, totalmente corrompida. Israel foi um povo gerado nas leis de Deus, na vontade de Deus, na adoração ao Senhor. Porém, essa mulher não tinha nada de Deus, não tinha nada da lei de Moisés, não tinha nada da revelação de Deus, da herança de Abraão, nada disso. Eu não estou aqui falando que ela não podia ser tocada, porque outros povos já antes de Cristo se aproximaram e